Olá, tudo bem? Eu sou Silvio Matos e esse é o programa especial de 20 anos do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário FAG. Confira os destaques dessa edição. Internacional. Egressas no exterior compartilham sua experiência e parabenizam o curso pelos 20 anos. Direto de Roma, jornalista relembra a trajetória no programa Arquitetura e Design. Solange Smilarek. Conheça a história da coordenadora de arquitetura, profissional com quase 50 anos de atuação. Centro FAG. Arquitetos responsáveis pelo projeto da instituição contam detalhes da idealização do empreendimento. E você ainda vai ver. Homenagens. Prefeito de Cascavel e presidente do Conselho de Arquitetura do Paraná parabenizam a graduação. Primeiro prédio de Cascavel com certificação internacional. Egresso de arquitetura é responsável pelo projeto. No estúdio, reitora Cis Gurgax, pró-reitora administrativa Jaqueline Gurgax Ferreira e coordenadora de arquitetura Solange Smilarek são os entrevistados especiais do programa. Mudança. Docentes do Colegiado de Arquitetura falam sobre a transição de acadêmicos para professores. Você também conhece o primeiro estudante da instituição a ingressar no Ciências Sem Fronteiras. O que podemos esperar dos próximos 20 anos da arquitetura? Acadêmica e egressos respondem. Tudo isso você vê agora. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao programa especial de 20 anos do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário FAG. E não tem como falar de arquitetura na FAG sem lembrar do projeto da instituição, que segue uma linha atemporal, nunca perdendo a modernidade dos traços. Eu preparei uma reportagem com os arquitetos responsáveis pela obra. Confira agora! Traços firmes, figuras marcantes, linhas modernas e um conceito único. O projeto arquitetônico do Centro Universitário FAG teve muito cuidado para ser elaborado e se tornar o que vemos hoje. Prédios acolhedores e que atendem todas as demandas da instituição. O projeto foi desenvolvido pelos arquitetos Luiz Círico, Vitor Hugo Bertolucci e por Nelson Nastas, já falecido. Primeiro a gente avaliou muitos campos universitários, muitos campi universitários, e a gente investigava o que era bom, o que não era bom, mas principalmente o conceito de valorizar as pessoas, né? As pessoas andando a pé, circulando, não conflitando com os automóveis, né? Então a inspiração veio daí. A gente queria criar esses grandes espaços e por isso também a forma dos blocos quadrados colocados na diagonal. Assim eles ficaram próximos para você ir de um bloco ao outro e entre eles nós conseguimos dar o afastamento das salas de aula, criando aqueles ambientes mais afastados, né? E isso foi muito feliz, né? Ficou um conceito bem explorado, bem aceito e funcionando bem. A gente criou um conceito e a partir desse conceito você faz uma implantação geral dos edifícios e aí começa a trabalhar os edifícios propriamente dito. Nós tínhamos um programa de necessidades, teria que ser atendido, o número de salas, altura, enfim. Acho que fomos felizes na criação da Gran Via, né? Que ela cria todo um acesso especial. Os edifícios também têm uma característica muito interessante. Eu diria que o ambiente universitário que resultou desse projeto, ele é muito interessante. Você pode viajar Brasil afora, é um conceito que diferencia e funciona muito bem, né? O complexo FAG possui grandes proporções, abrigando o centro universitário, o colégio FAG, as clínicas FAG, o ginásio, o hospital veterinário, a fazenda-escola, a reserva, o viveiro, o centro de convivência e ainda o grupo KTV de comunicação. O importante
em um projeto com essa magnitude, com essa grandiosidade, é você ter circulações, espaços bem definidos, bem dimensionados. Isso não vai mudar nunca. Então, eu imagino que é uma proposta que vai ter uma longevidade muito grande como arquitetura. Olha, a arquitetura marca a nossa época, né? Desde os primórdios da civilização, a arquitetura conta a história da humanidade, né? Com certeza o campus da FAG é um referencial nesse sentido, né? Ele vai ser sempre algo que foi pensado, planejado, executado, pensando no ser humano. E isso é uma força que não vai ser ultrapassada, não vai cair de moda, né? Então ele é atemporal, sim. Ele vai se preservar com esse conceito por muito tempo. O projeto da FAG continua recebendo atualizações. Uma delas é o novo complexo multimeios, visitado pelos arquitetos. Veja bem, o tempo muda, né? E a gente está sempre adequado e adaptado a essas mudanças. Então é uma linguagem bem atual, né? Com materiais que são adequados ao ambiente, né? Com proporções e qualidades acústicas, né? Então está perfeito, muito bom. Os arquitetos também agradecem a oportunidade de terem realizado o projeto do Centro FAG. Eu só queria fazer um agradecimento em nome do Vitor, em nome da NBC, por tudo que a família Gurgas proporcionou à cidade, trazendo, implantando, construindo esse campus e prestigiando os arquitetos locais que puderam realizar esse sonho em conjunto com toda a família. E hoje é um legado para a cidade, né? E muito obrigado, família Gurgas. É prazeroso vir aqui na FAG. Sempre que se vem aqui se tem uma sensação muito boa, é algo diferente, é um verdadeiro campus. E esses espaços novos aqui que estão sendo criados da parte de televisão e rádio, isso é uma evolução que acompanha o próprio ensino da FAG. Então isso vem valorizar ainda mais a FAG, né, com todo esse empenho da família, a qual nós temos o maior respeito e admiração. Círico e Bertolucci homenageiam o curso de arquitetura pelos 20 anos. Nós somos em 3 sócios, 2, o Círico e eu, temos filhas que fizeram arquitetura na FAG, as 4 meninas fizeram aqui. Então eu posso dizer com muita segurança que foi um curso muito interessante, um aprendizado fora do comum. Você sabe que a universidade, os alunos é que acabam fazendo, a administração é importante, mas o empenho dos alunos é que determina, né? E eu fico muito feliz que elas tenham feito o curso aqui na FAG, né? Pelo ambiente e pelo que elas aprenderam, principalmente. O primeiro passo, os primeiros 5 anos, foi conseguir a acreditação positiva, né? E a gente se ateve muito às normas do MEC, a interagir com os alunos, a exercer a prática, levando em obras. A gente realmente se empenhou para conseguir o conceito. Após ter conseguido o conceito, eu me afastei para poder cuidar mais da minha empresa e fiquei muito feliz com a continuidade que a Solange tem colocado no curso. Ela foi o braço direito da implantação, ela foi o braço esquerdo da implantação, ela contribuiu muito e queria dar os parabéns para ela porque as minhas filhas estudaram aqui depois que eu saí. As filhas do Vitor também estudaram aqui, eu cheguei a dar aula para elas, mas quando eu saí, as minhas eram mais novas, elas fizeram o curso depois. E eu noto na capacidade delas, do jeito que elas saíram daqui, inclusive a Mariana já saiu há 3 anos e a Carolina saiu ano passado, o potencial que elas têm, sabe? Isso se deve a um curso muito bem estruturado, moderno, atualizado, focado realmente no ensino. E eu sinto muito orgulho de ter participado do comecinho, fico muito feliz pela continuidade que a Solange e os atuais professores estão dando e é um depoimento muito grande. As minhas filhas, eu sinto orgulho que elas fizeram a FAG, o curso de arquitetura da FAG. Realmente é algo imensurável isso. A coordenadora de arquitetura, professora Solange Smolarek, colaborou com a construção do curso de forma ativa desde o seu início. Dos quase 50 anos de carreira, 20 são dedicados à FAG.
Conheça a história dessa profissional agora na reportagem. A arquiteta urbanista Solange Smolarek, com quase 50 anos de formação, é figura marcante no planejamento urbano de Cascavel. O Lago Municipal da cidade, construído no início da década de 1980, faz parte da maior reserva urbana do sul do Brasil e contou com a participação desta profissional. Professora Solange, o Lago Municipal teve os projetos iniciados na década de 1970, a construção e inauguração na década de 1980. Como foi para a professora participar deste momento tão importante para a história de Cascavel? Bem, na verdade, tudo começa com a minha vinda para Cascavel. Eu vim em 1973 como estagiária, isso é bem importante colocar, porque eu era aluna ainda. Em 1974 eu vim para ser funcionária da Prefeitura de Cascavel já como profissional. E já então, desde a época do estágio, já era uma demanda muito grande, porque Cascavel estava crescendo, a deficiência hídrica, a falta de água para a cidade. Naquela época, 3 vezes por semana não tinha água em determinados bairros, rodízio, coisa que nós passamos agora em 2020, acontecia também. Então, qual era o grande objetivo? Já sabendo que a cidade de Cascavel seria um destaque de crescimento e de prosperidade, era fazer um grande reservatório. E este local, então, é o local que foi escolhido para ser esse grande reservatório, com recursos do governo federal, com o apoio do governo estadual. Lembremos, estávamos em época de ditadura, com o apoio do Exército Nacional, porque tem a área aqui do Exército, para poder então fazer este reservatório. E eu me sinto muito honrada de ter participado desse trabalho, porque ao longo desse processo todo, desde a década de 70 até agora, este local se transformou, se tornou, além de um reservatório de água, na maior área de lazer da cidade. Viemos para a Praça Getúlio Vargas, marco zero da cidade de Cascavel. Escolhemos este local para falar sobre planejamento urbano, segmento que a arquiteta e urbanista se destaca, participando do desenvolvimento não só de Cascavel, mas de diversas outras cidades. Professora, é sempre um desafio participar do planejamento urbano de uma cidade como Cascavel. Veja só, quando eu vim para cá em 1973, depois definitivamente em 74, eu tive o grande privilégio, a grande oportunidade de trabalhar no planejamento, no desenvolvimento urbano de uma cidade em desenvolvimento. Isso foi me criando know-how, isso foi me dando especializações e graças a isso também eu tive a oportunidade de, para diversas cidades no Paraná, fazer planos diretores. Tudo começa, é importante definir isso para essa minha atividade profissional externa, com um projeto de pesquisa promovido e patrocinado e desenvolvido dentro da FAG, que criou um método de planejamento estratégico municipal. Esse método foi tão bem aceito que o Estado do Paraná o recomenda, inclusive, para diversas outras organizações que querem trabalhar com planejamento urbano. Professor, e como que funcionou o planejamento urbano aqui de Cascavel desde o início até hoje? Bem, a cidade é uma cidade, né, que ela nasce de uma rodovia, a Avenida Brasil era uma rodovia que ligava Curitiba a Foz do Iguaçu, e com o desenvolvimento, o crescimento, final da década de 60, começo da década de 70, começa a haver o adensamento. A economia traz muitas pessoas para cá, eu inclusive. E a partir daí, a cidade começou a crescer desordenadamente. Por iniciativa do poder público, isso já na década de 70, já se foi pensando em fazer um planejamento organizado. Mas isso tudo começa com o professor Gustavo Gama Monteiro, que é o autor da Avenida Brasil, do projeto da Avenida Brasil, é o autor do projeto da Catedral e de tantas outras obras. Foi meu professor, inclusive, na Universidade Federal do Paraná. Para cá vim por causa dele.
Professora, e é um orgulho para a senhora ter participado do desenvolvimento de uma cidade tão importante para o oeste do Paraná e também para o estado como um todo? Eu digo que isso faz parte do meu DNA, da minha história. É muito orgulho. E mais orgulho ainda eu tenho de poder passar esses conhecimentos todos que eu tive em Cascavel e em diversos outros trabalhos para os nossos alunos. Porque a prática do urbanismo, ela não é tão habitual como é o da arquitetura. E poder, então, transmitir isso é a coisa que mais me deixa feliz. Agora nós vamos lá para o Centro FAG conversar com a professora Solange sobre o currículo dela, que coleciona diversas formações, e também sobre os 20 anos do curso de Arquitetura e Urbanismo da instituição. E não tem como falar de Solange Smilarek sem falar do seu currículo Lattes, que conta com um grande histórico acadêmico. Professora, quais são as suas formações e como foi a construção acadêmica da sua história? Bem, eu sou bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Paraná. Depois eu sou licenciada em Didática para Ensino de Segundo Grau pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Minhas especializações, que aliás ganhei bolsas, isso tudo pelo trabalho que eu fui fazendo na docência e no urbanismo. Bolsas de estudo pela Université Technologique de Compiègne, da França, em parceria com a PUC Paraná, curso de gestão urbana. Depois outra especialização, que é a especialização em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas, e também a especialização de docência do ensino superior pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Após isso eu fiz o mestrado em letras pela UniOeste e o doutorado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Esse processo todo é um processo que não estava planejado. Em função das atividades profissionais do urbanismo e da docência, é que eu fui me qualificando. E a professora é coordenadora há 15 anos do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAG. Como é para a professora ver o que se tornou esse curso após 20 anos? Nossa, eu sinto assim muita alegria de ver, muito orgulho de ver o crescimento da FAG, o crescimento do CalFag junto com a FAG, e lembrando que 20 anos para uma cidade que tem 70, 20 anos já é uma parte histórica. Então, sim, o CalFag está dando esse orgulho para a cidade e para todos os egressos que ela formou, dos quais muitos, inclusive, são nossos professores. Como que a professora vê os próximos 20 anos da arquitetura e urbanismo e também do curso de arquitetura e urbanismo aqui da FAG? Bem, a arquitetura e o urbanismo está passando por uma grande, estou falando a nível mundial, por uma grande mudança. Primeiro era a mudança da globalização, agora a mudança da pandemia. Então todos os protocolos, todas as coisas inclusive que vieram para ficar, mesmo acabando a pandemia, o trabalho remoto, então há um grande avanço da arquitetura e do urbanismo, o prédio e a cidade, para se adequar então aos novos parâmetros, incluindo a sustentabilidade. E no caso do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAG, sem sombra de dúvida, sempre antenado, sempre junto com o estado da arte, com as novidades, porque essa é a história desta casa, da FAG, e também do CalFag. Professora, muito obrigado por ter participado conosco deste programa especial de 20 anos do curso de Arquitetura e Urbanismo. Silvio, eu é que agradeço a você e a toda a equipe de apoio do jornalismo da FAG que estão nos dando toda essa cobertura. Muito obrigada mesmo a vocês todos. Uma das marcas registradas do curso de arquitetura é a presença de egressos por diversas cidades, estados e até países. Direto de Portugal, a doutoranda Mariana Diniz fala sobre a caminhada acadêmica e da Austrália, Luísa Brock, egressa e ex-professora, relembra a trajetória na instituição e conta sobre o mestrado em design.
Ainda nessa reportagem, você conhece a jornalista Cristiane Canassa, formada aqui na FAG, que hoje mora em Roma e que apresentou o programa Arquitetura e Design. Olá, meu nome é Mariana Diniz, eu sou egressa do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAG, me formei em 2017. Sou extremamente grata a todos os membros da CalFag, aos meus colegas de turma, aos meus professores. O curso me preparou tanto para o mercado de trabalho quanto para a vida acadêmica, que sempre foi o meu sonho. Então, por isso, a minha eterna gratidão a todos os membros do CalFag. Terminei o curso em 2017, depois em 2018 e 2019 eu cursei o mestrado na Faculdade Estadual de Maringá e logo na sequência eu comecei o doutorado em 2020 aqui na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Atualmente estou no segundo ano do doutoramento, no qual estou desenvolvendo uma pesquisa com foco em estudos morfológicos, ou seja, estudos da forma urbana, a partir do conceito de regiões morfológicas. Meu agradecimento novamente ao curso e a todos os membros do CalFag e eu desejo um feliz aniversário de 20 anos a esse curso maravilhoso. Prazer falar com vocês diretamente de Roma e que honra em fazer parte dos 20 anos da história do curso de arquitetura do Centro FAG. A minha experiência com o curso é dividida em duas fases. Durante a minha formação eu estive à frente de um projeto muito bacana que foi o programa Arquitetura e Design junto com a TV FAG e aí na segunda fase, na minha parte profissional, na assessoria de imprensa. E essas duas fases agregaram muito na minha vida, seja ela profissional e seja ela do meu dia a dia. Hoje eu vivo nessa cidade que é rodeada de arquitetura e de tanta história e poder conviver com os conhecimentos que eu obtive durante esses anos com o curso é muito bacana e eu me sinto privilegiada. E hoje eu quero dar os parabéns para vocês, do Centro FAG, toda a equipe, a Solange Smolarek, coordenadora do curso, a todos os mestres e a vocês, acadêmicos. Meu super abraço, meu super beijo, saibam que eu sinto muita saudade e a gente se vê aí logo. E parabéns mais uma vez para vocês. Tchau! Olá, meu nome é Luísa Brock, sou arquiteta formada pelo curso de Arquitetura e Urbanismo da FAG, na turma de 2010. Quando eu estava no primeiro ano de arquitetura, foi ofertada a primeira viagem de estudos do curso e eu me inscrevi e fui selecionada para participar dessa viagem. Então nós fomos para a Argentina, na província de San Salvador de Jujuy, onde tivemos a oportunidade de passar por ruínas jesuíticas, entender a história por trás delas e também conhecer a arquitetura local de uma região extremamente árida e completamente diferente de Cascavel. Após isso, ainda como aluna, outras viagens de estudos aconteceram e eu participei de uma outra para São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Ali eu pude ver a comparação entre as curvas de Oscar Niemeyer e o brutalismo de Vila Nova Artigas. Ainda como aluna, eu fiz uma viagem por conta para a Europa, onde eu coletei bastante material de estudos e muitas fotografias de várias regiões. E quando eu voltei, eu tive o incentivo da professora Solange em fazer um projeto de iniciação científica voluntário, que acabou sendo o primeiro projeto desse tipo do curso de arquitetura e da FAG. Eu fiquei muito feliz de poder fazer parte desse início de projetos voluntários dentro da faculdade. Após me formar em 2010,
eu fiz uma especialização em design de interiores e tive a oportunidade de voltar um pouco depois para dentro do curso de arquitetura novamente, dessa vez como professora. Então foi uma experiência muito legal durante 4 anos, onde eu pude ensinar tudo que eu já havia aprendido ali dentro, acrescentando a minha experiência profissional e a minha visão da arquitetura que eu pude trazer de outros lugares do mundo. Tive também, ainda como professora, a oportunidade de fazer o meu primeiro curso fora do país. Na época, eu fui para Roma, junto com outros 2 professores, estudar sobre restauro pela Universidade de Roma III. E hoje eu estou morando na cidade de Melbourne. Meu mestrado é em Design, Inovação e Tecnologia pela Royal Melbourne Institute of Technology. Ele é um mestrado profissional, multidisciplinar, onde eu tenho a oportunidade de participar de projetos nas mais variadas áreas. Hoje eu vejo que o CalFag sempre me trouxe muitas oportunidades e incentivos para chegar onde eu estou hoje. Egressos na sala de aula. Conheça arquitetos formados aqui na FAG, que hoje são professores da instituição. Professora, como foi a transição de acadêmica para docente do CalFag? Bom, eu sempre me interessei para a área acadêmica, mas eu nunca imaginava que um dia seria professora do CalFag. Então, eu sempre me dediquei muito, sempre focada também nas disciplinas teóricas, sempre gostei muito do urbanismo. E quando eu me formei, eu tinha essa intenção em ter um diferencial, em ser uma pessoa diferente, uma profissional que fizesse alguma diferença na vida das pessoas. Me interessei em entrar no mestrado e assim fui me encaminhando, né? A FAG sempre esteve de portas abertas, né? Aí deu certo, tive a oportunidade de trabalhar aqui no colegiado. Olha, aconteceu de uma forma muito natural, porque de uma certa maneira eu já desejava isso, né? Sempre quis seguir a carreira de docência, mas ao mesmo tempo foi inesperado, porque o convite chegou antes do que eu imaginava. Logo que eu terminei o mestrado, a professora Solange já me convidou, e é um orgulho para mim fazer parte do CalFag hoje em dia. É diferente, né? Porque antes eu tinha desafios quanto acadêmica e agora eu passo a ter desafios quanto professora. O bom é porque eu já tive essa vivência, né? Então você começa a entender um pouco os alunos. Mas foi bem gostosa e é algo que eu almejei muito tempo. Acho que tem muita gente que entra na graduação pensando em ser professor. Eu nunca tive esse desejo. Eu sempre vi os meus professores como seres com superpoderes, sabe? Então, quando eu iniciei na docência, eu procurava me inspirar no que eu vi em sala de aula. Então, os professores assim que eu tive, não vou citar para não ter o risco de perder algum nome, mas eu sempre procurava tentar fazer do jeito que eu aprendi. Então, quando eu tive a oportunidade de lá em 2011 colocar o tal do jaleco branco, eu falei, cara, que sensação boa. Muito legal, foi bom. Foi num momento que eu não esperava, né, quando eu recebi o convite por parte da coordenação e entrei, né, como docente do curso. O engraçado foi que depois, comentando assim com amigos, com colegas, eles falavam, claro, não, mas com certeza você ia ser professora. Então parece que é uma coisa assim que vem da gente, né, essa vontade de estar dentro desse meio do aprendizado, de viver, de falar o tempo todo sobre arquitetura, sobre essa profissão. Então foi muito bacana. Foi primeiramente gratificante, né? Porque acabei entrando no lugar, né, dos meus mestres, né, que foram as minhas inspirações, né? Quem me auxiliou nesse trajeto, no caminho da arquitetura. Então, estar no mesmo lugar, no mesmo tablado que eles, para mim foi gratificante. Bom, a minha transição, ela foi algo desejado e esperado, porque eu entrei no curso de arquitetura aqui da FAG justamente porque meu sonho, meu desejo era ser professora de história da arquitetura, que eu era apaixonada. Então, no momento em que eu deixei de ser aluna e me tornei professora, foi a realização de um sonho e de um desejo daquele momento da minha vida. Então, foi muito feliz essa transição. Sucesso profissional. Arquiteto Caio Smolarek relembra a trajetória destacando um grande feito: ser o responsável pelo projeto do primeiro prédio com certificação internacional de Cascavel. Estamos na nova sede da AMIC,
primeiro prédio de Cascavel a conquistar uma certificação internacional. O projeto foi elaborado pelo arquiteto Caio Smolarek, egresso do Centro FAG. Caio, o que tem de diferencial aqui na sede da MIC? Nós estamos num edifício que ele foi pensado desde a primeira concepção dele, ou seja, desde o primeiro traço no papel, em ser uma edificação ambientalmente correta. Ou seja, ela tem elementos que geram energia para ela, que daí por causa disso, por consequência disso, nós ganhamos uma premiação internacional, nós conseguimos um selo internacional, mas junto com isso nós temos elementos que não geram energia, mas evitam com que os usuários, com que a diretoria, enfim, as pessoas que utilizam o prédio da MIC, liguem o ar-condicionado a mais do que necessitariam ou liguem as luzes a mais do que necessitariam. Então, esse primeiro elemento que eu te disse se chama de sustentabilidade ativa, gera energia, todas essas coisas, e a segunda, sustentabilidade passiva. Então, esse edifício, na minha opinião, ele é a junção do máximo que a gente consegue colocar hoje, com as tecnologias que a gente tem na nossa região, tanto de sustentabilidade ativa quanto sustentabilidade passiva. E você falou anteriormente da certificação internacional. Qual é essa certificação e como vocês obtiveram essa conquista? Existem hoje algumas certificações que atestam que uma determinada edificação ela reduz a quantidade do seu impacto. É um termo chamado a sua pegada ambiental, né? Reduzem a sua pegada. E uma dessas certificadoras, uma dessas entidades se chama USGBC, que é uma sigla em inglês, que é justamente uma entidade norte-americana e que atesta então diferentes níveis para a sustentabilidade do edifício. Então ela pode ser só certificada com o LEED, que é o nome dessa certificação. Ela pode ser o LEED normal, o LEED prata, o LEED ouro e o LEED Platinum. Então nós temos uma edificação que é LEED Platinum e além disso nós temos uma outra questão que é Net Zero, ou seja, nós produzimos 100% da energia que o edifício consome. Então nós temos uma edificação LEED Platinum, Net Zero em energia. Caio, sua vida acadêmica começou no Centro FAG. Como foi esse período de graduação? Eu comecei fazendo jornalismo. Eu fiz 6 meses de jornalismo. Descobri nesses 6 meses que jornalismo não era para mim. E nesse mesmo período eu fazia História na UniOeste, em Marechal Rondon. E então eu fazia uma faculdade de manhã e uma faculdade à noite. E como é normal dos jovens, né? Eu tive um pouco de uma crise existencial de qual seria meu caminho e por indicação da minha mãe, professora Solange e outras pessoas conhecidas, eles falaram assim: Caio, eu acho que você se daria muito bem em arquitetura. Porque a arquitetura tem história, tem um pouco de escrita, tem um pouco de fala, tem um pouco de linguagem, tem um pouco de tudo. E eu me descobri na arquitetura, né? Então, bem no começo do campus da FAG, onde ele é hoje. Se eu não me engano, eu entrei na faculdade no primeiro ano, quando a FAG estava, então, no campus atual, né? Ou seja, faz bastante tempo, né? E após a graduação, você teve algumas oportunidades e uma delas foi ir para a Europa. Em qual instituição você estudou e como que foi esse período nesse novo continente? Então, eu sempre quis, né, até por essa questão de fazer 2 faculdades ao mesmo tempo e tal, eu sempre quis perseguir uma carreira acadêmica. Mas depois que eu me formei, eu comecei então o mestrado na PUC em Curitiba, eu percebi que o mestrado acadêmico não era muito para mim. Eu estava cada vez mais gostando da linguagem prática, do dia a dia, do fazer projeto e essas coisas. E infelizmente no Brasil as pós-graduações são todas acadêmicas, né? O fazer essas coisas, principalmente no campo da construção, não é permitido aqui, né? E com isso, então, enquanto eu estava em Curitiba fazendo mestrado na PUC, eu vi no mural lá deles que a Politécnico de Milão, que é a maior universidade da Itália no campo da construção e entre as 50 melhores do mundo, se eu não me engano, de todos os cursos,
estava querendo fazer um curso focado para estrangeiros e queriam brasileiros. E eles iriam fazer uma reunião apresentando o projeto deles, etc., em algumas semanas na sequência. Então eu fui nessa reunião, entendi como é que era todo o processo, me candidatei, passei, mas não ganhei bolsa. E comecei então todo um processo para ir, né? Consulado, enfim, todas essas coisas. Dizer que tinha viabilidade financeira para morar lá quando eu não tinha, enfim, essas coisas fazem parte do processo. E então eu estudei numa instituição extremamente prática, muito focada no desenho, no fazer, no projetar, no conhecimento técnico e prático da disciplina. E eu fiquei 3 anos morando em Milão, estudando, fazendo meu mestrado, e também trabalhei num escritório por 1 ano e meio, escritório de arquitetura. E qual que é a sua homenagem aos 20 anos do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAG? Eu diria que a história é a maior homenagem que qualquer coisa possa ter. Então, o fato de o CalFag ter 20 anos e estar saudável após 20 anos, com objetivos pelos próximos 20 anos que vão vir, eu acho que essa é a maior coisa que se pode dizer em favor de qualquer curso, entidade, etc., né? Eu vejo que muitas das coisas que eram faladas lá no começo do campus, pelo seu Assis, pela Jaque, pelo coordenador da época, que era o Círico, pelos professores, etc., muitas dessas coisas se transformaram em realidade. Então, o compromisso com a palavra é uma coisa que eu sempre achei muito interessante no CalFag. E eu vejo hoje que muitos outros discursos estão sendo feitos. E, ao que tudo indica, esses outros discursos também serão cumpridos, e com isso o CalFag só tem a ganhar, tanto os alunos quanto a sociedade como um todo, porque para mim que vejo essa mudança de 20 anos de ter o CalFag em Cascavel, eu posso atestar com muita tranquilidade que o nível da arquitetura média em Cascavel e região cresceu exponencialmente. E isso é uma consequência direta do CalFag também. Você conhece agora a história do primeiro acadêmico da FAG e de Cascavel a ingressar no programa do Governo Federal Ciências Sem Fronteiras. Esse é Marco Antônio Zanata, arquiteto urbanista, primeiro acadêmico da FAG e também de Cascavel a conseguir ingressar no programa Ciências Sem Fronteiras do Governo Federal. Eu estudei na Temple University, na Filadélfia, na Pensilvânia. Fica a 150 quilômetros de Nova York. E eu acho assim que foi um período muito interessante, porque o ensino da arquitetura, o ensino de design fora do Brasil, ele tem as suas particularidades, suas similaridades, mas também em alguns outros aspectos ele é diferente. Uma das matérias que eu mais estudei lá foi arquitetura orientada à computação, né? Então, como que você possa utilizar algoritmos para poder criar designs. E esse conhecimento lá fora também foi muito importante para eu construir a minha empresa agora, que é uma empresa de software. Atualmente, Zanata trabalha com tecnologia voltada para a aplicação em cidades. Eu iniciei esse projeto muito por conta de uma dor como arquiteto mesmo, protocolando processos na prefeitura. E hoje a gente está atendendo aí mais de 60 cidades do Brasil, inclusive as prefeituras de São Paulo, Florianópolis e João Pessoa, agora recentemente, que a gente lançou no início do ano. A gente fornece um software que ele faz toda a tramitação digital dos processos das prefeituras. Nós construímos ele aqui dentro, né? Nós temos a equipe de desenvolvimento, a equipe de atendimento ao cliente, e nós fazemos a implantação disso, levando em consideração legislação, as regras de negócio, as normas que o município tem, para que a gente possa fornecer uma alternativa à forma como eles trabalham hoje, mas dentro das particularidades da cidade. O profissional se formou há quase 10 anos na FAG. Ele lembra do período com saudades e passa orientações aos atuais acadêmicos. A trajetória do curso, né, na FAG, ela foi uma trajetória muito rica. Foi possível a gente ter acesso a
profissionais excelentes que trouxeram cada um, né, a sua cor e conseguiram construir dentro do currículo uma base que me permitiu não só ao longo me ajudando a construir um currículo para que eu possa depois buscar aí novos desafios no Brasil e no exterior. O importante é você se preparar o máximo que você pode, porque se você está buscando novos desafios, por definição, desafio é uma coisa que você não consegue se preparar ou se prever completamente. Então, quanto mais preparado você está, quanto mais opções você tem, melhor você vai poder escolher no futuro e, enfim, atingir seus objetivos. Zanata parabeniza o curso de Arquitetura e Urbanismo pelos 20 anos. Tenho muito a agradecer, né, por tudo que o curso me proporcionou, né? Eu me lembro como se fosse ontem das aulas, das coisas que eu aprendi por lá. Teria aproveitado de maneira um pouco diferente, eu acho que eu teria me dedicado um pouquinho mais, teria conversado mais com os professores, teria falado mais sobre coisas da vida ou a opinião deles sobre algumas coisas. E tenho muito a agradecer a professora Solange também por ter me aberto os olhos para as possibilidades que tem para fora do nosso, sei lá, no nosso raio aqui de 150 quilômetros, né, que existe um mundo lá fora, né, que a gente pode fazer, e o empurrãozinho que ela deu dizendo que eu tinha capacidade para conseguir se eu me dedicasse e me empenhasse. E ela tem esse dom ali de identificar isso nas pessoas. E eu tento ter esse dom aqui também dentro da minha empresa. Futuro. O que é reservado para a arquitetura dos próximos anos? Acadêmica e egressos respondem. Há alguns anos, a arquitetura e o urbanismo ela vem se destacando com a forma de transformar os ambientes. E a pandemia, nos últimos anos, ela trouxe essa tendência de transformação muito rápida. Acredito que casas mais sustentáveis, prédios inteligentes, materiais recicláveis, sustentáveis, seria uma tendência para os próximos 20 anos. Seguir passos como Zaha Hadid, Frank Lloyd Wright, com o uso da parametria, é uma tendência que se destaca e que se vem afirmando a cada dia. E tirar esse paradigma de arquitetura luxo para a arquitetura de necessidades humanas. Bom, o mundo está cada vez mais envolvido pela tecnologia e é isso que está fazendo a gente evoluir, tudo, na verdade, evoluir muito rápido. E a arquitetura e o urbanismo não fica para trás, não fica para fora nessa lista. O arquiteto é um profissional que se preocupa, além das formas e dos cálculos, ele se preocupa também muito com o bem-estar e com a qualidade de vida das pessoas. Ou seja, para daqui 20 anos, e além ainda, ele vai ser cada vez mais necessário para tornar o mundo um lugar mais habitável, que a gente tenha prazer de viver, que a gente tenha conforto para viver por aqui. Que dentro da arquitetura a gente tenha projetos mais funcionais e que ele tenha identidade e que as pessoas elas consigam ver o poder que o arquiteto e o urbanista tem dentro para a sociedade, porque com ele a gente consegue oferecer uma cidade mais justa e com espaços melhores e oferecer menos riscos à sociedade. Qual sua homenagem para os 20 anos do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAG? O curso de Arquitetura e Urbanismo sempre foi um sonho para mim. E a FAG foi a instituição que me deu essa oportunidade e abriu as portas para que eu pudesse realizar aqui. Com base na minha experiência fazendo a faculdade, eu posso dizer com toda certeza que tudo que a gente aprendeu aqui, desde o primeiro período até lá no final, que eu sei que eu vou chegar, vai ser muito útil tanto para o meu currículo, quanto para o currículo de cada aluno que está aqui se dedicando também. Eu sou muito grata pela instituição, pelos professores, por todas as oportunidades que eu tive até aqui, e eu falo com muito orgulho que eu faço arquitetura e urbanismo aqui na FAG. Minha homenagem é para todo o corpo discente, para a coordenação, que a todo momento, nesses 4 anos que eu fiz parte da família FAG, porque eu acho que a gente é uma grande família. Então, nesses 4 anos que eu fiz parte da família FAG, eu fui muito bem acolhida, os alunos são muito bem acolhidos dentro da instituição. Queria ressaltar a dedicação que os professores têm com os alunos, que eles tiram o máximo que eles podem da gente e dizer que eu levo realmente a FAG no meu peito com muito orgulho para o resto da minha vida.
Eu tenho só agradecimento, pois foram 5 anos bem vividos, desde o primeiro período onde eu participei do Charrete, que era um projeto de extensão do curso, até o último, que também teve outros projetos de extensão, teve os estágios, tudo, e sempre teve o apoio e o carinho dos professores do curso, desde a coordenação também, que como TCC e tudo mais, foi tipo algo bem aproveitoso e com muito apoio deles, sabe? Tipo, não foi abandonado nem nada. No estúdio, conversamos com o reitor do Centro FAG, Assis Gurgex, com a pró-reitora administrativa, Jaqueline Gurgex Ferreira, e com a coordenadora de arquitetura, Solange Smularek. Confira a entrevista. O curso de arquitetura, eu acho que aqueles que talvez lembrem de 15 anos atrás, vamos por 15 anos atrás, para hoje, como mudou o aspecto de Cascavel. Por que isso? Justamente porque se formou, eu não imagino quantos mil arquitetos nós temos espalhados por esse Brasil, mas principalmente em Cascavel, e de lá para cá a coisa mudou totalmente a cidade de Cascavel. Veja você os prédios, veja você as residências que nós tínhamos 15 anos antes e agora, quer dizer, embelezou a cidade. Eu acho que hoje um arquiteto, hoje você constrói uma casa, você gasta 2, 3 milhões, 1 milhão, dependendo da casa. Agora, o modelo dele é que vale. Ou o arquiteto, na época que nós não tinha, era uma caixa de fósforo, 4 paredes, e hoje é totalmente diferente. E o valor que você gasta é o mesmo. Então, por isso que hoje eu valorizo muito o arquiteto. Muito em função do trabalho dele, de quanto ele representa para a cidade onde ele mora. Porque, como eu disse, quer dizer, quem lembra antes e agora mudou. Eu não quero dizer por causa da arquitetura da FAG, mas 90% é os nossos acadêmicos. Deixa eu interferir um pouquinho, não precisa ir longe, o senhor fala de 15 anos, mas a FAG era era rural, né? Nós que transformamos em urbano. Há quanto isso? 20 anos? E mudou não só a arquitetura, mas mudou a cidade. Mudou Nós a cidade conseguimos, né? Eu lembro do senhor, quando foi na prefeitura, perguntar aonde era o melhor lugar para a FAG para não criar problema para a cidade, pelo contrário, para ajudar a cidade. Transformamos, mudamos o crescimento da cidade para cá, maravilhosamente. Isso é uma verdade, porque, sem dúvida nenhuma, esta região nossa, ela tem um outro perfil da época, que, como diz a Jaque, há 20 anos, 21 anos atrás, nós se colheu a última safra de soja aqui. E hoje o que é essa região, aí onde é que é a FAG. Então, sem dúvida nenhuma, a arquitetura hoje é o maior suporte de qualquer construção de uma casa, de um prédio, de um hospital, de uma indústria. Se não for feito um planejamento, um plano, um projeto de acordo, ela sem dúvida vai ter problema no futuro. Olha, eu tenho muito orgulho de todos os cursos da FAG, claro, em especial o curso de arquitetura, porque a gente vê os nossos profissionais hoje se destacando no mercado de trabalho, os nossos egressos se destacando no mercado de trabalho, fazendo a diferença, e não só no Brasil, né, Solange? Sim. Temos alguns arquitetos que estão fora e fazendo maior sucesso. Então, isso nos enche de orgulho. E se você ver também, temos vários egressos nossos hoje, que são os nossos professores, né? Se formaram aqui, saíram, se especializaram, fizeram mestrado, doutorado e retornaram para a nossa casa. Isso para nós é uma satisfação enorme. É a qualidade do nosso curso e, claro, a Solange sempre no comando, extremamente dedicada, sempre buscando, se atualizando. A Solange é o nosso orgulho dentro do curso de arquitetura. Muito obrigada. Na verdade,
a Solange como arquiteta, no início, quando ela se formou logo em seguida, nós trouxemos ela para Cascavel e ela mudou a cidade de Cascavel no plano diretor. Quer dizer, você foi a grande responsável, é lógico, você tinha atrás de você 2 grandes arquitetos mundial. É verdade. Dr. Jaime Lerner e Cássio Taniguchi. Quer dizer, eram 2 pessoas profissionais, mas quem levava o material para eles era você. É verdade. Então, a Solange, desculpa, se chama de Solange. Meu Deus, mas... Que ano que era isso? 1976. 76. Então, para mim, a Solange hoje é considerada, porque o Cássio já desistiu, já não está mais no poder. Infelizmente, o Jaime faleceu. A Solange, para mim, é uma das melhores arquitetas, não do Paraná e, por que não, do Brasil. Então, eu me sinto orgulhoso em ter você na frente desse curso, porque aqueles acadêmicos que se formam, eles, com certeza, dizem, graças a Deus, eu tive uma pessoa meio rigorosa, mas eu saio aqui de cabeça erguida, porque lá na frente ele não vai ter a Solange, os teus professores, para auxiliá-lo. Ele vai ter que se virar sozinho. É verdade. E esse trabalho, vocês orientam eles para que quando eles saírem daqui, saiam uns grandes profissionais. E essa testemunha nós temos... encontrado milhares e milhares de pessoas que se formaram e falam a mesma coisa. Ai, muito obrigada, seu Assis. E sempre o nosso honrada. corpo docente, a professora Solange, eles são inspiração aos nossos acadêmicos, né? Eles querem, né, Solange, vocês inspiram eles. Obrigada. Até na última colação de grau, quando eu estava fazendo a colação de grau, achei muito bacana. Eu fiquei emocionada de ver os nossos professores que estavam sendo homenageados naquele momento, eram todos egressos nossos. Eu falei, não tem satisfação maior. É verdade. Ser a inspiração é uma coisa que não é um desejo que a gente tem, é o retorno do que a gente faz, né? E eu vim de uma família muito humilde, estudei porque tive oportunidades de estudar e como o seu Assis falou, trabalhei com Jaime, trabalhei com Cássio, com tantos outros, mas sempre naquele objetivo de querer dar o seu melhor. E se esse dar o seu melhor trouxe benefícios para a cidade, trouxe benefícios para os nossos alunos e chega a ser uma inspiração, significa que a gente está no caminho certo, mas que não acabou. Porque sempre a gente tem que cada vez ser melhor, né? Porque isso é que nos alimenta, eu acho que é exatamente, e é esse o jeito de ser da FAG. A FAG não se acomoda. Olha os edifícios que nós temos, olha hoje os nossos corpos docentes, olha os nossos coordenadores, mas cada vez melhor e aprimorando. Então, ser inspiração, eu acho que tem a ver com o nosso DNA, tem a ver com o DNA do curso e principalmente com o DNA da FAG, né? Inspirado pelo seu Assis, né? Seu Assis é o nosso modelo. Quando você fala em DNA, a nossa busca é o que tem de novo, o que o mercado, ouvir o mercado, ouvir as novidades. A gente não pode se acomodar nunca. Tanto que a gente sempre fala, o acadêmico tem que retornar das férias e ter alguma coisa, uma novidade esperando por ele, né? Uma inovação esperando com ele. Eu acho que isso faz a diferença. E o bacana também, voltando ao curso de arquitetura, que nós temos alguns estúdios aqui, até mesmo, né, Solange, no Multimeios, ele foi todo arquitetado pelos acadêmicos de arquitetura, juntamente com a professora, claro. Então, não tem satisfação melhor, maior que essa, né? O próprio estúdio, né, Solange, de arquitetura hoje, ele foi todo planejado pelos nossos acadêmicos. Isso é muito bacana, porque eles estudam e eles deixam a marca deles aqui. Tudo é planejado, né? Tudo é você tem uma meta para cumprir. E essa meta, nós estamos, é lógico, talvez acima da expectativa nossa. Mas isso tudo foi programado quando nós não é quando nós começamos
a entrar no curso superior. Que quando nós iniciamos o curso superior, eu até para atender um filho meu, nós resolvemos então entrar com 3, 4 cursos, fizemos lá um projeto de uma caixa de fósforo e vamos tocar o barco desta maneira. Mas na aula inaugural, em julho de 99, quando nós prestamos o vestibular e ali apareceu acima da expectativa nos 2 cursos que nós tínhamos, era 50 vagas para cada curso, seriam 100 no total, e nós aprovamos 104 acadêmicos naquela época. E aí, como Cascavel já tinha várias faculdades, como eu trabalho muito com pesquisa, eu procurei entrevistar aqueles que estavam entrando, ou porque a FAG e não as outras que já estão aí por mais tempo. Aí a pesquisa o resultado foi o seguinte: tudo que o Assis faz, ele faz com segurança. Aí eu pensei, puxa lá vida, se eles pensam desta maneira, eu vou ter que mudar a minha ideia, quer dizer, não é apenas eles vão ficar decepcionados se nós continuarmos com aquele projeto que tinha inicialmente. Aí é que nós resolvemos, então, mudar em função daquelas entrevistas que nós fizemos com o acadêmico. Aí o que eu fiz? Chamei o Zé e a Jaque, nós conversamos, e aí eu conversei com a Solange, ele estava na prefeitura, ela também já deu umas ideias, porque a Solange sempre foi a minha consultora. A minha consultora. Ela sempre foi que procurou me auxiliar naquilo que era necessário na área de projetos. Então, conversando com a Solange, eu resolvi, então, por intermédio da Jaque, do Zé marido da Jaque, José Antônio, nós contratarmos um escritório nessa área, e o Zé, a Jaque e as pessoas, o Bertolucci, mais o Nastas e o Círico, eles percorreram o Brasil inteiro porque eles também não tinham prática de fazer um projeto arrojado como nós pensávamos. Então eles percorreram o Brasil todo, em várias universidades do Brasil, escolhendo um pouco de cada lado. E daquilo eles fizeram a montagem daquilo que é a FAG hoje. Então foi uma coisa assim bem planejada. Isso é como quando eu casei, eu falei para a Naira, eu quero, de agradecimento, eu quero, cada aniversário, agradecer a Deus com uma missa, né? Este planejamento eu fiz quando eu casei. Falei, eu quero fazer 80 missas, 80 anos de casado, e vou chegar lá. Isso é planejamento. É que hoje ele está fazendo 61 anos de casado. Parabéns, e a gente fez, né, 61 missas. Seu padre deu risada. Eu vou estar aqui na 80, vai, tá. É bacana. A arquitetura, ela realmente é para o homem. É claro, respeitando o meio ambiente, respeitando a cultura, mas ela é focada no homem. Então, esse processo de humanização é exatamente para que o indivíduo, onde ele trabalha, onde ele mora, onde ele faz sua recreação, os parques, dê a ele aquela melhor condição, que seja um útero, que seja um lugar onde ele sinta-se acolhido, né? Esse é o papel da arquitetura. O papel da arquitetura não é pôr tijolo em cima de tijolo e só cuidar de outras questões tecnológicas, estéticas. Também cuidamos disso, mas o grande objeto é
a humanização da edificação. E quando eu falo em edificação, não é só o prédio de arquitetura, é a cidade, é a praça, é o jardim, é o parque, né? É o projeto de cidades inteiras. Então, esse é o nosso papel. Eu acho que a FAG tem um projeto que ela nunca para. A gente sempre fala que nós podemos envelhecer, mas a FAG nunca, né? Então, a gente está sempre inovando, e é como a Solange falou, e olhando esse lado humano também, de atender melhor o nosso acadêmico, atender melhor os nossos funcionários, né, os nossos colaboradores, porque todo mundo gosta de uma coisa bem organizada, bonita, limpa, organizada. Então, segura. Hoje a FAG tem uma preocupação muito grande com segurança também, né? Então, o objetivo nosso é esse, que todos tenham prazer de estar na FAG, né? Que o aluno chegue e fale, eu amo estudar nessa instituição, e que os nossos colaboradores também tenham o prazer de trabalhar aqui, para que eles sejam fonte de inspiração para todos também. Que tenhamos muitos outros 20 anos e que estejamos aqui comemorando com essa mesma alegria. E hoje o meu sentimento, eu acho, com o nosso corpo docente, com a professora Solange, com os nossos egressos, para os nossos alunos, é um sentimento de gratidão, de dever cumprido em relação a eles. Pelo curso de arquitetura, pelo destaque do curso, pelo profissionalismo. Então, Solange, meu sentimento com você, com os nosso corpo docente é de gratidão e parabéns pelos 20 anos e que você fique muitos outros 20 com a gente aqui. Muito obrigada, Jaque, muito obrigada. O meu sentimento, Silvio, é um sentimento de realização e, ao mesmo tempo, de desafio. Porque, apesar de eu já estar há 21 anos aqui na FAG, o Assis falou que hoje ele está fazendo 61 anos de casado, eu tenho 71 anos de idade, mas por mim eu fico mais 20, 30, e isso é que é a mola propulsora para o desenvolvimento tanto das pessoas que estão aqui, alunos, professores, colaboradores e nós, todos, e que a gente consiga, então, realmente continuar a transformação. Aquela transformação que o seu Assis falou, de 15 anos atrás, da arquitetura local e da cidade hoje, que isso seja realmente a grande semente e, claro, também germinada pela produção que acontece aqui de pessoas que saem da FAG. Como a FAG leva o meu nome, a Jaque sabe da responsabilidade que ela tem perante toda a equipe dela, E assim não é diferente a professora Solange. Ela sabe de que a responsabilidade que ela tem é muito grande para formar grandes profissionais. E isso eu estou satisfeito porque realmente, não só a Solange, como todos os coordenadores, mas principalmente hoje, como nós estamos falando sobre arquitetura, eu tenho certeza, Solange, nós não erramos quando escolhemos você para assumir esta grande responsabilidade que para você é fichinha. Mas, de qualquer maneira, o que eu posso dizer? Muito obrigado. O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, e também o presidente do Conselho de Arquitetura do Paraná, Milton Zanelato Gonçalves, parabenizaram o curso pelos 20 anos. Confira. Comemorar essa ferramenta que nós temos aqui, 2 décadas desse curso, quero parabenizar a coordenação, todos os professores, os acadêmicos. Para nós é de fato um grande patrimônio que a FAG disponibiliza para a cidade. Lembrando que Cascavel é destaque, nós ficamos em 4º lugar nacional em planejamento e urbanismo. E a gente pode dizer, nós temos aqui um curso que tem 2 décadas e que tem tido uma inserção muito positiva no desenvolvimento da cidade. Eu quero, neste momento, parabenizar o curso da FAG e comemorar junto esse aniversário de 20 anos desse importante curso e essa importante ferramenta que temos aqui para a cidade de Cascavel. Em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná,
Eu queria dar os parabéns à FAG pelos 20 anos que completa o curso de Arquitetura e Urbanismo. Este é um curso de referência, um expoente da nossa região, onde tem trazido diversos profissionais ao longo desses últimos 20 anos, com competência para trabalhar e solucionar problemas da nossa cidade. São profissionais que têm atuado em toda a região de Cascavel, assim como a região ao redor, inclusive colaborando com diversos órgãos como a própria Polícia Civil. Queria deixar um parabéns especial à coordenadora do curso, nossa colega arquiteta e urbanista Solange, que tem feito um trabalho magnífico, mantendo um curso de qualidade junto às instituições de ensino. Então deixo aqui um forte abraço em nome do Conselho, dando os parabéns deste curso, que vai ter um sucesso garantido em um futuro muito promissor. E, claro, não posso deixar de dar os parabéns aos profissionais que se formaram na FAG nesses últimos 20 anos, que continuam trabalhando com brilhantismo em nosso estado. Um forte abraço do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná. Para finalizar o programa, relembramos a primeira aula magna do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAG, realizada em 2002. Jaime Lerner, arquiteto e urbanista e também ex-governador do Paraná e internacionalmente conhecido pela implementação do Sistema Integrado de Transporte Público de Curitiba e presidente da União Internacional de Arquitetos, foi quem realizou a aula magna há 20 anos. O profissional também esteve presente na inauguração do Centro FAG e foi professor da coordenadora da graduação, Solange Smularek, na UFPR, Universidade Federal do Paraná, há 50 anos. Na época da construção do Plano Diretor de Cascavel, realizado pelo arquiteto, o reitor do Centro FAG, Assis Gurgax, era vice-prefeito da cidade. O plano foi de extrema importância para o município e, a partir dele, foi estruturada toda a morfologia urbana e fundo de vale, dando a Cascavel a configuração atual, rica em parques. Infelizmente, o arquiteto faleceu aos 83 anos em maio de 2021, na cidade de Curitiba, após complicações de doença renal crônica. Na época, o Centro FAG emitiu uma nota de pesar e, mais uma vez, expressamos os nossos sentimentos à família e amigos. O programa especial de 20 anos vai ficando por aqui, mas antes uma frase do Jaime Lerner para a reflexão. Quem cria, nasce todo dia. Muito obrigado. Até mais.